Já aconteceu de você acordar um dia e perceber que a última década passou como um sopro? Que você estava tão absorta em sobreviver que se esqueceu de viver de verdade? Marian Rojas. Estapé recebe inúmeras mulheres em seu espaço terapêutico. Mulheres que chegam com o coração apertado, proferindo a mesma frase dolorosa: eu perdi os melhores anos da minha vida. E o que ela descobriu vai mudar completamente a forma como você encara o seu passado e o seu futuro. Porque a verdade nua e crua é esta: você não pode voltar no tempo. Mas existe algo muito mais poderoso ao seu alcance. E nas próximas semanas, você vai desvendar exatamente o que é. Se você já passou dos 35 e sente que desperdiçou uma década inteira em um relacionamento fadado ao fracasso, se você olha para trás e só enxerga anos presos em um emprego que drenava sua energia, se você tem a impressão de que todo mundo ao seu redor já está vivendo plenamente, enquanto você ainda está tentando se encontrar. Então, o que eu vou te contar agora pode até doer. Mas acredite, também vai libertar. Porque a sensação de ter perdido tempo não se resume ao tempo em si. Ela reside na amarga constatação de ter traído a si mesma, de ter ignorado aquela voz interna que sussurrava: isso não é para você, de ter mascarado a realidade, fingindo que tudo estava bem, quando cada célula do seu corpo gritava em protesto: essa é a verdadeira dor. E é exatamente por isso que ela persiste, sem dar trégua. Marian Rojas. Estapé nomeia essa experiência como o luto do tempo vivido. É um tipo de perda que a sociedade infelizmente não reconhece. Ninguém te oferece condolências por ter investido 8 anos ao lado de alguém que nunca te priorizaria de verdade. Ninguém organiza uma cerimônia em memória dos seus 20 e poucos anos, dedicados a ser a filha perfeita, em vez de desbravar a sua verdadeira identidade. Mas o cérebro, em sua complexidade, processa essa perda, da mesma forma que processa a morte de um ente querido, com negação, raiva, barganha, depressão, só que sem a permissão social para expressar o luto abertamente, para chorar de verdade. E é justamente aí que reside o cerne do problema. Você se sente impedida de seguir em frente, porque nunca se permitiu parar e reconhecer a dimensão do que perdeu. Então, você permanece nesse limbo emocional, fitando o passado com ressentimento e encarando o futuro com o medo paralisante de que a história se repita. Conheci a história de Ana através de Marian Rojas. Ela tinha 42 anos quando adentrou o espaço terapêutico pela primeira vez. Sentou-se na cadeira, fitou Marian com os olhos marejados e desabafou. Eu desperdicei 15 anos da minha vida. 15 anos aprisionada em um casamento onde eu era invisível. E agora estou aqui, sozinha, aos 42 anos. Enquanto todos os meus amigos já construíram famílias sólidas, carreiras bem-sucedidas, vidas plenas, e eu estou recomeçando do zero, como se tivesse 25 anos de novo, só que com rugas e cansaço, e a terrível certeza de que já é tarde demais. Marian a ouviu atentamente, porque o primeiro passo para quem carrega a mágoa de anos desperdiçados exteriorizar essa dor. É dar voz àquilo que você tem empurrado para debaixo do tapete. Por temer que, se começar a chorar, nunca mais consiga parar. Ana chorou naquela sessão. Chorou pelos aniversários que passou na solidão, mesmo estando casada, pelas viagens que foram adiadas, porque ele sempre apresentava uma desculpa, pelas conversas que nunca se concretizaram, porque ele trocava a presença dela pela televisão, pelos sonhos que ela foi relegando a um segundo plano, adiando, até que se transformaram em meras lembranças desbotadas, da mulher que ela um dia almejou ser. E então Marian lançou a pergunta que mudou tudo. Ana, me diga uma coisa.
Se você pudesse retroceder no tempo e refazer suas escolhas, você o faria? Ana não vacilou. É claro que sim. Eu jamais teria me casado com ele. Teria investido na minha carreira. Teria viajado pelo mundo. Teria vivido intensamente. Marian se inclinou para a frente. E o que te impede de fazer tudo isso agora? A resposta de Ana ecoou o que tantas mulheres sentem. É tarde demais. Eu já perdi tempo demais. Não dá mais para recuperar o que se foi. E foi nesse instante que Marian compartilhou uma descoberta, fruto de anos dedicados ao estudo da neurociência e do comportamento humano, algo que desafia as crenças que a sociedade nos impõe sobre tempo e recomeços. O cérebro humano não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência profundamente imaginada. Quando você revive mentalmente aqueles 15 anos de sofrimento, seu sistema nervoso reage como se você estivesse perdendo esses anos novamente, no presente. Cada vez que você pensa, eu desperdicei minha vida, seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, como se a ameaça fosse iminente. Seu cérebro não compreende que aquilo já ficou para trás. Ele acredita que você ainda está presa naquele lugar. E é por isso que você não consegue seguir em frente. Porque biologicamente você nunca saiu daquele lugar. Você pode ter se libertado do relacionamento, do emprego, da situação, mas mentalmente, emocionalmente, neurologicamente, você ainda está revivendo a perda, todos os dias. Ana permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. E como eu saio dessa armadilha? Marian sorriu com serenidade. Você vai se aventurar em algo que parece impossível. Você vai ressignificar cada segundo desses 15 anos. Não como tempo perdido, mas como o preço exato que você precisou pagar para se transformar na mulher que você está destinada a ser. A reação de Ana foi imediata. Como assim? Ele me tratou com desprezo. Eu vivi infeliz. Como isso pode ser considerado algo bom? Marian balançou a cabeça em sinal de negação. Eu não afirmei que foi bom. Eu disse que foi necessário. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas palavras. Ana, você aprendeu exatamente o que você não tolera em um relacionamento. Você desenvolveu uma sensibilidade aguçada para detectar quando alguém não te valoriza. Você criou anticorpos emocionais, que irão te proteger pelo resto da vida. Você sabe, no nível celular, a amargura de viver uma vida que não é sua. E essa sabedoria é inestimável. Nenhum livro, nenhum curso, nenhum conselho poderia te proporcionar. Você precisou viver para saber. Então me responda com sinceridade. Se você pudesse adquirir essa sabedoria sem ter trilhado esse caminho tortuoso, você aceitaria? Ana abriu a boca para responder, mas hesitou. Porque a verdade é que não existem atalhos para a sabedoria. Você não pode pular as lições. Você só pode atravessá-las. E cada experiência dolorosa imprime em você uma marca indelével. Não uma cicatriz de fraqueza, mas uma tatuagem de força, que proclama: eu sobrevivi a isso, e agora eu sei. Nas semanas que se seguiram, Marian conduziu Ana por um processo que ela carinhosamente chama de escavação da alma. Elas revisitaram aqueles 15 anos, não para reviver a dor lancinante, mas para extrair a sabedoria oculta, em cada momento desafiador. Ana elaborou uma lista. Em uma coluna, ela registrou tudo o que perdeu naqueles anos sombrios. Na outra, ela se dedicou a elencar tudo o que ganhou. Inicialmente, a segunda coluna permaneceu praticamente vazia. Parecia impensável encontrar algo de valor em meio a tanto sofrimento. Mas Marian insistiu com gentileza. Você aprendeu a cozinhar sozinha, porque ele raramente estava presente. Hoje, você encontra prazer em cozinhar. Essa paixão nasceu naquele período? Ana assentiu lentamente. Você retomou seus estudos.
porque necessitava de uma válvula de escape para a solidão do casamento. E hoje, você desfruta de uma carreira que te traz realização. Essa conquista floresceu naquele tempo? Mais uma vez, Ana concordou com a cabeça. Você cultivou amizades profundas com outras mulheres, porque ele não te dispensava a atenção que você merecia. E aquelas amigas te deram a mão quando você finalmente teve a coragem de sair. Será que essa força veio daquele tempo todo? As lágrimas começaram a cair. Mas dessa vez, não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de reconhecimento. De ver, pela primeira vez, que mesmo nos anos mais escuros, ela estava construindo algo, não para ele, para ela. Marian explicou a ciência por trás disso. Quando você muda a narrativa sobre o seu passado, você literalmente reconecta os circuitos neurais no seu cérebro. Memórias não são gravações fixas. Elas são reconstruções que acontecem toda vez que você as acessa. E cada vez que você conta a história de um jeito diferente, você muda a estrutura emocional associada a essa memória. Então, se você continuar contando a história como "eu desperdicei 15 anos", seu cérebro vai continuar codificando isso como trauma e perda. Mas se você começar a contar como "eu investi 15 anos para descobrir quem eu realmente sou e o que eu realmente quero", seu cérebro começa a processar isso como crescimento e ganho. Não é sobre fingir que não doeu. É sobre reconhecer que a dor serviu a um propósito maior. Que você não perdeu tempo. Você investiu tempo. E agora está colhendo os dividendos desse investimento em forma de clareza, força e sabedoria. Ana passou os próximos 2 meses reescrevendo a história da sua vida. E algo extraordinário começou a acontecer. Quanto mais ela ressignificava o passado, mais energia ela tinha para o presente. Quanto mais ela via aqueles anos como aprendizado ao invés de perda, mais ela se sentia pronta para recomeçar. Mas aí veio o segundo obstáculo, e esse é o que derruba a maioria das pessoas que tentam recomeçar depois de sentirem que perderam tempo. O medo de que seja tarde demais. Ana olhou para Marian em uma das sessões e disse: "Tudo bem, eu entendo que aqueles anos me ensinaram algo, mas eu ainda estou com 42 anos. E eu quero coisas que parecem impossíveis agora. Eu quero uma família. Eu quero viajar pelo mundo. Eu quero construir uma carreira internacional. Mas olha para mim. Eu estou começando agora, quando todo mundo da minha idade já está estabelecido." Marian respirou fundo. E compartilhou algo que ela aprendeu estudando casos de recomeço ao redor do mundo. A ideia de que existe uma linha do tempo certa para a vida é a maior mentira que a sociedade te vendeu. Que você deveria casar aos 20 e poucos, ter filhos aos 30, estar estabelecida aos 40, e qualquer desvio disso é fracasso ou atraso. Mas a verdade, Ana, é que a vida não é uma corrida onde todo mundo começa no mesmo ponto e chega no mesmo lugar. É uma jornada onde cada pessoa tem um caminho completamente diferente. E o seu caminho te trouxe até aqui, até agora. E este agora é o único momento que importa. Você acha que está atrasada? Mas atrasada em relação a quê? A uma linha do tempo imaginária que alguém inventou? A vida das outras pessoas que você vê no Instagram? Você está comparando a sua jornada interna com a fachada externa de todo mundo. E isso é uma armadilha emocional que vai te manter presa para sempre. Ana, você não está atrasada. Você está exatamente onde precisa estar. Com exatamente a bagagem emocional que precisa ter. Pronta para construir algo que as pessoas que seguiram a linha do tempo tradicional nunca vão conseguir construir. Porque você tem algo que elas não têm, clareza absoluta do que você não quer. E isso é meio caminho andado para criar exatamente o que você quer. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Ana por dias. E então aconteceu algo que ela não esperava. Ela começou a perceber que as pessoas ao seu redor, aquelas que pareciam estar tão estabelecidas e realizadas,
também estavam presas. Presas em casamentos que funcionavam no papel, mas estavam vazios por dentro. Presas em carreiras de sucesso que as deixavam esgotadas e sem propósito. Presas em vidas que pareciam perfeitas de fora, mas que por dentro eram gaiolas douradas. E ela percebeu. Eu não perdi tempo. Eu ganhei liberdade. A liberdade de escolher de novo. De construir uma vida que seja verdadeiramente minha. Sem compromissos que não fazem sentido. Sem expectativas que não são minhas. Sem medo de desapontar pessoas que nunca me apoiaram de verdade. Essa foi a primeira virada. A percepção de que recomeçar não era uma punição, era um privilégio. Mas Marian sabia que reconhecer isso intelectualmente era só o primeiro passo. O verdadeiro desafio era traduzir essa compreensão em ação. Porque a maioria das pessoas que sente que perdeu tempo fica paralisada por uma pergunta. Por onde eu começo? E foi aí que Marian ensinou a Anna o protocolo dos 3 círculos. Uma ferramenta simples, mas profundamente transformadora para quem precisa reconstruir a vida do zero. Primeiro círculo. Quem eu era antes de perder a mim mesma. Anna teve que voltar para a versão dela que existia antes do casamento. Antes de adaptar sua personalidade para caber nas expectativas de outra pessoa. Ela tinha 27 anos quando casou. E naquela época, ela era apaixonada por fotografia. Passava fins de semana explorando a cidade com a câmera. Sonhava em documentar histórias humanas ao redor do mundo. Quando foi a última vez que você pegou uma câmera, Anna? Marian perguntou. Anna pensou. Faz uns 12 anos. Ele dizia que era perda de tempo, que eu precisava focar em coisas sérias. Marian anotou. Fotografia. Primeira peça do quebra-cabeça de quem você realmente é. Segundo círculo. Quem eu me tornei através da dor. Aqui Anna teve que reconhecer as habilidades que ela desenvolveu justamente por causa do sofrimento. Ela havia se tornado incrivelmente resiliente. Aprendeu a se bastar. Desenvolveu empatia profunda por outras mulheres que estavam em situações difíceis. Descobriu uma força interna que ela nem sabia que tinha. Marian explicou. Essas não são cicatrizes, Anna. São superpoderes. Você passou por um treinamento emocional que a maioria das pessoas nunca vai passar. E isso te tornou alguém com uma profundidade que poucos têm. Use isso. Não esconda. Terceiro círculo. Quem eu quero me tornar agora. E aqui era onde a mágica acontecia. Porque quando você combina quem você era antes de se perder, com quem você se tornou através da dor, você cria uma versão de si mesma que é mais completa, mais profunda, mais poderosa do que qualquer uma das versões anteriores. Anna olhou para os 3 círculos que ela havia desenhado no papel, e pela primeira vez em 15 anos, ela sentiu algo que tinha esquecido como era: empolgação. Aquela sensação de que o futuro não era uma ameaça. Era uma tela em branco esperando para ser pintada. Ela decidiu naquele dia que ia recomeçar. De verdade. Não com medo. Não com vergonha. Mas com a certeza de que cada ano que ela havia passado naquele casamento tinha sido um investimento. Um investimento caro, doloroso, mas necessário. E agora, finalmente, ela estava pronta para colher os frutos de sua jornada. 3 meses depois, Anna retornou ao espaço terapêutico de Marian. Mas dessa vez, era uma mulher diferente. Ela havia investido em uma câmera nova. Estava mergulhada em um curso online de fotografia documental. Tinha se juntado como voluntária a uma organização que oferece suporte a mulheres que buscam escapar de relacionamentos abusivos. E com entusiasmo, planejava uma viagem solo para a Patagônia. Um sonho antigo, guardado no coração, que antes faltava coragem para realizar. Marian, começou Anna, com os olhos irradiando uma nova luz. Eu passei 15 anos acreditando ter jogado minha vida fora. Mas agora, percebo que esses 15 anos me prepararam, de maneira incrível, para este exato momento.
Eu não teria a ousadia de fazer tudo isso se não tivesse trilhado esse caminho antes. Eu não teria descoberto a força que reside em mim. Eu jamais teria percebido o quão capaz sou de seguir em frente sozinha. E sabe o que é mais surpreendente? Observo minhas amigas, aquelas que seguiram o roteiro tradicional, e percebo um brilho de inveja em seus olhares. Porque eu possuo algo que elas anseiam, liberdade e a capacidade de escolher, e a profunda convicção de que minha vida de fato me pertence. Marian sorriu. E é exatamente isso, Ana. Você não recuperou os anos que julgava perdidos. Você os ressignificou. E agora, eles se tornaram parte da sua força, e não da sua fraqueza. Se você está me ouvindo agora e sente que esta mensagem ressoa em seu coração neste instante, use o Super Thanks. Não se trata do valor em si, mas sim de celebrar este momento, de afirmar com convicção: eu decido que a história da minha vida muda a partir de agora. E isso possui um poder inimaginável. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como posso colocar isso em prática? Como transformar anos de arrependimento em fonte de força? Marian Rojas. Estapé criou um exercício específico para isso e o batizou de A Carta do Futuro. Funciona da seguinte forma: você vai se acomodar em um local tranquilo, longe de qualquer distração, e vai escrever uma carta, não para você no presente, mas para você daqui a 10 anos. E nessa carta, você vai compartilhar com sua versão futura como você está se sentindo neste momento. A dor que carrega, os anos que sente ter desperdiçado, o medo persistente de que seja tarde demais. E então, você vai realizar algo que pode parecer estranho no início, mas que possui um impacto psicológico profundo. Você vai escrever a resposta. Como se sua versão de 10 anos no futuro estivesse respondendo a você de hoje. E nessa resposta, você vai narrar o que aconteceu. Como você usou a dor como trampolim para o crescimento. Como transformou o arrependimento em fonte de sabedoria. Como construiu uma vida que é, verdadeiramente, sua. Você vai descrever em detalhes a pessoa que se tornou, os lugares que visitou, as criações que realizou, as pessoas que amou, os medos que superou. Marian explica que, ao realizar esse exercício, você está literalmente construindo um mapa neural em seu cérebro. Você está dando ao seu sistema nervoso uma direção, um destino. E o cérebro humano é uma máquina incrível de busca por padrões. Quando você define um objetivo claro, ele começa a trabalhar nos bastidores para te conduzir até lá. Ele começa a identificar oportunidades que antes passavam despercebidas, a tomar decisões que te aproximam desse futuro desejado, a te impulsionar, passo a passo, em direção à pessoa que você decidiu se tornar. Ana realizou este exercício e compartilhou que foi a primeira vez que conseguiu encarar o futuro sem receio, porque, pela primeira vez, o futuro não era um ponto de interrogação ameaçador. Era uma promessa que ela estava fazendo a si mesma. Mas aqui reside a parte que a maioria das pessoas reluta em ouvir, a parte que Marian sempre se certifica de enfatizar. Ressignificar o passado e construir um novo futuro. Não significa que a dor desaparecerá instantaneamente. Não significa que você acordará amanhã livre de arrependimentos. Significa que você aprenderá a carregar essa dor de uma maneira diferente. Marian utiliza a metáfora da mochila. Imagine que cada experiência dolorosa em sua vida é como uma pedra que você deposita na mochila que carrega. Quanto mais pedras, mais pesada a mochila se torna. E a maioria das pessoas passa a vida tentando ignorar o peso da mochila, ou tentando remover as pedras e jogá-las fora como se fosse possível apagar o passado. Mas Marian ensina algo diferente. Você não remove as pedras. Você as transforma. Cada pedra de dor se transforma em uma pedra preciosa de sabedoria. O peso pode não diminuir necessariamente,
mas o valor se eleva exponencialmente. E assim, você não está carregando um fardo de trauma. Você está carregando um tesouro inestimável. Ana compreendeu essa verdade e deixou de tentar esquecer os 15 anos de casamento. Deixou de tentar apagar o passado. Ela aceitou, integrou e utilizou essa experiência como alicerce. 6 meses após iniciar a terapia, Ana estava vivendo uma vida completamente diferente. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque ela estava presente. Ela estava escolhendo. Ela estava construindo. Ela conheceu alguém especial. Um homem que a enxergava de verdade, que valorizava a profundidade emocional que ela possuía, que não se assustava com seu passado complexo, que admirava sua força e não sua fragilidade. E Ana compartilhou com Marian uma frase que resume toda a sua jornada. Eu não teria conseguido construir este relacionamento se não tivesse vivenciado aquele casamento anterior. Porque agora eu sei, com clareza, o que eu preciso. Eu identifico quando algo não está certo. Eu sei me comunicar. Eu sei estabelecer limites. Eu sei amar sem me anular. E tudo isso só se tornou possível porque eu me perdi antes. E encontrei o caminho de volta para mim mesma. Então me diga, você ainda acha que perdeu 15 anos de sua vida? Ana sorriu. Não, eu investi 15 anos para chegar até aqui. E eu faria tudo de novo se fosse preciso. Essa é a transformação que Marian Rojas Estapé proporciona a inúmeras mulheres. Não se trata de apagar o passado, mas sim de reescrevê-lo. Não se trata de recuperar o tempo perdido, mas sim de ressignificar cada segundo vivido. E a verdade que ela deseja que você internalize é esta. Não importa quantos anos você sente ter perdido. 5, 10, 20, 30 anos. Não importa. Porque no momento em que você decide mudar a narrativa, tudo se transforma. Você não está atrasada. Você não perdeu tempo. Você está exatamente onde precisa estar. Com exatamente as ferramentas emocionais que precisa ter, pronta para construir algo que só você pode construir. Porque só você vivenciou o que vivenciou. Só você sabe o que sabe. Só você possui a combinação única de dor e sabedoria que te transformou na pessoa que você é hoje. E aqui reside o ensinamento mais importante de Marian. O melhor momento para recomeçar foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora, não amanhã, não quando você se sentir pronta, não quando as circunstâncias estiverem perfeitas. Agora, porque a vida não espera que você esteja pronta. A vida acontece enquanto você decide. E cada dia que você passa olhando para trás com arrependimento, é um dia que você não está olhando para frente com propósito. Então hoje, neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar narrando a história da sua vida como eu perdi anos preciosos e agora é tarde demais. Ou você pode virar a chave e começar a contar a história de que investiu anos em um aprendizado profundo e que agora está pronta para construir algo extraordinário. A história que você escolhe contar é a realidade que você vai viver. Porque o cérebro não distingue. Ele simplesmente responde à narrativa que você o alimenta. Então, qual história você vai escolher? Marian Rojas Estapé sempre finaliza suas sessões sobre recomeços com uma última lição. E essa é a que mais impacta. Ela diz: o arrependimento mais doloroso não é sobre os anos que você já viveu, é sobre os anos que você ainda tem pela frente, mas que vai desperdiçar com medo de que seja tarde demais. Pense nisso. Se você tem 40 anos e vai viver até os 80, você ainda tem 40 anos pela frente. Metade da sua vida ainda não aconteceu. Mas se você passar esses 40 anos olhando para trás com arrependimento, ao invés de olhar para frente com intenção, aí sim, você vai ter desperdiçado algo precioso. Não o passado, mas o futuro. Ana entendeu isso de uma forma visceral.
Ela me disse em uma das últimas conversas que tivemos. Por 15 anos, eu me senti invisível no meu casamento. E quando saí, passei mais 2 anos me sentindo invisível para mim mesma, revivendo a dor, ruminando. Mas o dia que eu decidi mudar a história foi o dia que eu me tornei visível de novo, para mim e depois para o mundo. Existe uma diferença enorme entre aceitar o que aconteceu e resignar-se a isso. Aceitar é dizer: isso aconteceu, eu não posso mudar, mas eu posso escolher o que faço com isso a partir de agora. Resignação é dizer: isso aconteceu, e agora minha vida acabou. Marian vê isso todos os dias. Mulheres com histórias quase idênticas, mesma idade, mesmas experiências dolorosas, mesmas perdas. Mas umas escolhem aceitação e outras escolhem resignação. E 10 anos depois, essas mulheres estão vivendo realidades completamente opostas. Não porque tiveram oportunidades diferentes, mas porque escolheram narrativas diferentes. A mulher que escolheu aceitação está viajando, criando, amando, construindo. A que escolheu resignação ainda está no mesmo lugar emocional. 10 anos mais velha, mas não mais sábia. Ainda contando a história de como a vida foi injusta com ela. E Marian sempre pergunta: qual dessas mulheres você quer ser daqui a 10 anos? Porque a escolha não é sobre o que aconteceu. É sobre o que você faz com o que aconteceu. E essa escolha se repete todos os dias. Toda manhã você acorda e decide: hoje eu vou viver no arrependimento, ou na possibilidade. Ana hoje faz essa escolha, conscientemente. Ela criou um ritual matinal. Antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, ela coloca a mão no coração e diz em voz alta: eu escolho possibilidade. Parece simples. Mas Marian explica que quando você verbaliza uma intenção, você ativa áreas específicas do cérebro relacionadas à ação. Você não está só pensando. Você está declarando. E o cérebro responde a declarações com muito mais força do que a pensamentos passivos. E tem mais uma coisa. Algo que Marian descobriu através de anos trabalhando com mulheres que recomeçaram suas vidas depois de sentirem que perderam tempo. As que tiveram mais sucesso no recomeço não foram as que tinham mais recursos, mais educação ou mais apoio. Foram as que desenvolveram algo que ela chama de gratidão radical. Gratidão radical não é sobre ser grata pelas coisas boas. É sobre encontrar gratidão, até nas coisas terríveis. Não porque elas foram boas, mas porque elas te prepararam. Ana pratica isso. Ela tem um diário onde ela escreve todos os dias: hoje eu sou grata por... E ela não escreve coisas genéricas. Ela escreve coisas específicas que vieram daqueles 15 anos de casamento difícil. Hoje eu sou grata pela capacidade de estar sozinha sem me sentir solitária. Isso veio dos anos onde eu estava acompanhada, mas me sentia mais sozinha do que nunca. Hoje eu sou grata por saber colocar limites. Isso veio dos anos onde eu não tinha limites e me perdi completamente. Essa prática mudou a química do cérebro dela, literalmente. Porque quando você pratica gratidão, você aumenta os níveis de serotonina e dopamina, os mesmos neurotransmissores que antidepressivos tentam regular. Mas você está fazendo isso de forma natural, através de uma mudança de perspectiva. E a última lição que Marian compartilha, a que fecha todo o processo de ressignificação, é esta: os anos que você passou não foram roubados de você. Você os viveu. E cada momento, por mais doloroso que tenha sido, te trouxe até aqui, até este momento. Onde você está lendo isso, ouvindo isso, permitindo que essas palavras toquem algo dentro de você? E se você está aqui, se você chegou até este ponto, é porque uma parte de você ainda acredita. Acredita que não é tarde demais. Acredita que você pode recomeçar. Acredita que o melhor da sua vida ainda não aconteceu.
E Marian quer que você saiba. Essa parte de você que ainda acredita, por menor que seja, por mais escondida que esteja, essa é a parte mais verdadeira de você. Essa é a voz que você precisa seguir, não a voz do arrependimento, não a voz do medo, mas a voz da possibilidade. Então hoje, agora mesmo, você vai fazer uma coisa. Você vai parar de dizer que perdeu tempo e vai começar a dizer que investiu tempo, porque foi isso que você fez. Você investiu em lições, em força, em sabedoria, e agora chegou a hora de colher os dividendos desse investimento. Se você chegou até aqui, deixe um comentário respondendo. Quantos anos você sente que investiu em aprendizado? Não perdeu. Investiu. Mude a palavra e veja como muda o sentimento. E depois me conte. O que você vai começar a construir a partir de agora?